Vamos lá fazer mais uma questão? O que a questão aqui fala? O que acontece com o módulo do vetor campo elétrico em um ponto P quando a distância d entre a carga e o ponto P é triplicada, sabendo que para a distância d o módulo do vetor campo elétrico é E. Bom, então aqui é aquele probleminha básico, né, que a gente tem, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma carguinha aqui, e aí a uma certa distância dessa carga aqui, a gente sabe que toda carga ela cria um campo em torno de si. Então vamos supor que nesse pontinho aqui, né, a uma distância d. Aqui, por exemplo, gerou um campo elétrico E como o enunciado falou. Né? Então aqui, por exemplo, temos um campo E, conforme essa distância aí for aqui o caso. Só que aí o problema fala, se nós triplicarmos, né, então o que acontece com esse campo elétrico? Então o problema é basicamente assim, né, a ideia pelo menos, então a gente continua com a mesma carga, né, a carguinha continua sendo o Q, só que agora a gente vai aumentar essa distância d. Não só aumentar, né, a gente vai triplicar a distância d. Então imagina aqui que a gente tem aqui a distância, e agora a distância aqui no caso é 3d. E a pergunta é, quanto vai valer esse novo campo elétrico aqui no caso? E aí eu vou chamar aqui de campo E1, aqui eu vou chamar de campo E2, só para diferenciar aqui os campos. Nós já sabemos de antemão que quanto maior a distância, menor vai ser o campo elétrico, né, mas ele quer saber quanto que é isso, né? Bom, aqui a gente vamos relembrar aqui da formulazinha básica. Para eu calcular esse campo aqui no caso E1, o que a gente usa? Aquela fórmula, né, do campo elétrico, onde K, aqui a gente tem quem? Módulo de Qzão dividido pela distância ao quadrado. Então o campo E1 vale isso. E o campo E2, como a gente vai calcular o campo E2? Mesma fórmula, né? A constante eletrostática não mudou, a cargona, por exemplo, aqui também não mudou. Agora a distância mudou, né? Agora é 3D. Então vai ficar 3D, isso aqui tudo o quê? Elevado ao quadrado. E aí, brincando aqui de matemática, vai ficar como, né? Vai ficar K módulo de Qzão dividido por quem? Vai ficar 3 ao quadrado, vai ficar 9. Então fica 9d quadrado. E se a gente observar bem, quem que é esse carinha aqui, né? Observa essa coisinha aqui, né? Esse termo. Esse termo não é exatamente esse termo aqui, ó, que eu estou sublinhando aqui em verde. Então eu posso trocar, né, essa coisa aqui em verde por quem? Por esse E1 aqui no caso. Então como é que fica a nossa equação? Então aqui no caso o E2 ele vai ficar como, né? Eu posso pegar todo aquele negócio aqui em verde e vou colocar apenas quem? Vou colocar apenas E1 dividido por quem? Tem o 9 lá embaixo. Isso significa o quê? Significa que o campo 2 vai ser 9 vezes menor que o campo 1. Então essa é a relação aí matemática entre o campo E2 e o campo E1. Sempre faça essa brincadeira quando o problema ele não te dá valor, né? Joga na equação, monta a formulazinha para um, monta a formulazinha para o outro, compara as duas equações que você vai perceber uma relação entre as duas matematicamente, como eu fiz aqui. Então vamos ver aqui a alternativa. A letra A, o módulo do vetor campo elétrico não muda? Mentira, né? Muda sim, como acabamos de ver. O módulo do vetor campo elétrico se torna 9 vezes o E? Não, não é 9 vezes. Né? Ele se torna 9 vezes menor, né? E não maior. Está errado. Letra C. O módulo do vetor campo elétrico se torna a nona parte de E. Sim, né? Ou seja, a nona parte do E, quer dizer, que era o campo que eu tinha antes. Né? Então aqui no caso seria de fato a alternativa C. Vamos ver aqui as outras só para a gente brincar. O módulo do vetor campo elétrico se torna diretamente proporcional ao quadrado, não é diretamente proporcional, lembra daquela brincadeira? O módulo do vetor campo elétrico se torna inversamente proporcional à distância. É de fato inversamente, mas é ao quadrado, né? Faltou falar que é ao quadrado. Então a palavra inversamente está certa, mas faltou ao quadrado. Então aqui de fato a alternativa C é a alternativa correta para esse probleminha. E não se esqueça, se gostou aqui da explicação, né, se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos sobre esse conteúdo e com conteúdo que vai te dar numa prova de física ou no vestibular qualquer.